Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Aqui é seu amigo Marcos de Lisander e nós estamos no nosso TreinaBlog. Após fazer o login, colocar o seu e-mail e senha, você cai na tela do painel de controle. Tá? Essa tela do painel de controle é uma tela de informações. Ela contém o menu aqui no canto, a sua foto de perfil e seu nome de perfil. E ela traz algumas informações que visam agilizar ou até evitar que você vá ao cadastro ou tirar algum relatório só para obter uma pequena informação. Essa tela, a princípio, ela está com todas as opções possíveis por causa do perfil que está sendo usado, porém, só vão aparecer para vocês aquilo que está devidamente liberado pelo usuário master. Tá? Nosso sistema ele é pautado nas opções de perfil e permissões, onde um usuário pertence a um perfil e esse perfil possui permissão ou não para determinada coisa no sistema. Tá? Então pode ser que algum desses itens aqui não apareça para você, porque provavelmente o seu usuário não tem permissão para ver essas informações. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui no painel de controle. Aqui na área de cima, painel de controle, um itemzinho de menu que você contrai ou expande a área do menu. Tá? Aqui eu tenho o seletor de anos letivos, onde aqui eu estou usando o ano letivo de 2020, porém eu posso utilizar qualquer um dos anos letivos que já tem no sistema. Tá? Detalhe que também esse ano letivo, ele depende também da sua unidade escolar, obviamente. Você vai ter os anos letivos que você trabalhou no sistema. Esses dados aqui vieram de uma escola que cedeu para que a gente pudesse fazer o treinamento, tá? E esses dados, essa escola trabalha conosco desde 1998, tá bom? Então, voltando aqui você tem o seletor de anos letivos e aqui do lado você tem um botão para ir para as mensagens. As mensagens a gente vai ver mais para o final do TreinaBlog, mas o que você precisa entender é que enquanto tiver desse jeitinho cinza, não há mensagens novas. E quando tiver verdinho com um número, significa que você tem mensagens novas e o número é o número de mensagens novas que você tem. Tá ok? Beleza, seguindo aqui embaixo, nós temos a aba de prazos para lançamento de notas. O que é isso? Esse quadro é mais indicado para professores, porque os professores, no sistema de controle escolar, no seu login, eles só podem lançar notas dentro dos prazos que são estabelecidos pela direção da escola. Tá? Então existe um local no sistema, que vocês vão ver mais para frente, onde você determina quando que abre e quando que fecha o lançamento das notas de cada bimestre, de cada segmento de educação. Tá? Então ali você vai dizer, por exemplo, que os relatórios da educação infantil vão abrir para ser lançados do quarto bimestre, por exemplo, dia X e vão terminar no dia Y. E aí com base nisso ele te dá algumas informações. Nesse caso aqui, ó, calhou de que hoje é o término dos prazos. Então ele mostra dizendo que termina hoje o prazo para o lançamento. Tá? Se faltassem 2 dias, iria dizer que faltavam 2 dias para terminar o prazo de lançamentos. Se tivesse faltando para poder abrir o prazo, também teria uma mensagem de acordo com a posição temporal. Tá ok? Então isso aqui é mais ligado para professor saber se ele já pode lançar notas, se ele não pode, se faltam quantos dias, e se está dentro do prazo, quantos dias faltam para encerrar o prazo. Tá? Aqui nós temos o painel de matrículas, tá? Onde eu tenho a quantidade de alunos novos, ou seja, alunos que entraram para a unidade escolar nesse ano letivo, tá? E a posição em relação ao ano anterior. Como nós estamos em 2020, ele faz uma projeção de cada item em relação a 2019. Aqui ele está dizendo, por exemplo, que nós temos 72 alunos novos. Porém, houve uma queda, menos 24% em relação a 2019, que significa que em 2019 tinha mais alunos novos. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, renovações, 234 renovações. Tá? E aqui ele diz o percentual que teve em relação ao ano anterior. Tá? Basta você olhar, se tiver vermelho, normalmente o percentual ele é negativo, se tiver azulzinho é igual, e se tiver verdinho, é
a mais, é maior, tá ok? Então aqui ele teve menos 11% de renovações, aqui alunos ativos 288, 15% a menos em relação a 2019, alunos inativos, aí podem ser diversas opções, né? O cara pode pedir transferência, o cara pode cancelar a matrícula, tá? E aí você tem aqui 18 inativos, que é a mesma quantidade que teve em 2019. Quantos pagantes? 277 alunos pagantes, 17% menor. E 11 alunos bolsistas, 120% maior. Ou seja, eu tinha menos bolsistas em 2019 do que eu tenho aqui nessa unidade escolar em 2020. Ok? Aqui embaixo eu tenho a taxa de ocupação por segmento. O que é essa taxa de ocupação? A cada turma que eu crio no sistema, eu defino quantos alunos eu posso ter naquela turma. E aí a somatória dessas quantidades em cada segmento define a taxa que eu tenho em cada segmento. Eu tenho quantas vagas na educação infantil? Aqui eu tenho 180 vagas. Tá? Eu estou ocupando 67, ou seja, 37%. Tá? Fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º, e ensino médio. Tá ok? O número de vagas que eu tenho está aqui no cantinho, o número de alunos que eu tenho e o percentual que já está ocupado. Obviamente, se tiver verdinho, significa que eu estou bem abaixo. Se tiver amarelo, eu estou quase enchendo. E se tiver vermelho, eu não tenho nenhum caso aqui. Se tiver vermelho, está nas últimas vagas. Então, bateu o olho, já vê se tem vaga ou não. Ok? Mensalidades escolares. Tem uma box de mensalidades escolares, onde nós temos aqui, por exemplo, que eu tenho R$ 72.178,08 a vencer nesse mês, tá? O que equivale a 297 mensalidades. Quantas eu já recebi hoje? Ó, nenhuma mensalidade. Quantos foram pagos dentro do mês? 0. Por que 0? Nós estamos no dia 30 de novembro. Deveria ter um montante aqui. Porém, esses dados eles não estão atualizados. Esses dados eu peguei de uma unidade escolar em setembro desse ano, tá? E, obviamente, eles estão no meu computador sem atualização. Os dados que estão atualizados estão na unidade escolar, tá? Então, aqui você vai mostrar quantos você recebeu. Foi lá e recebeu uma mensalidade, o valor vai ser computado aqui. E aqui, dentro do mês, o número de mensalidades e o valor que foi recebido, tá ok? Aqui eu tenho a quantidade em reais vencidos. Eu tenho 695 mensalidades vencidas nesse mês, tá ok? Então aqui eu tenho alguns gráficos em cada box, lembrando que cada box dessa, não sei se você consegue enxergar, aqui eu tenho uma divisão, tá? Onde aqui está cinza, aqui está branco, cada box desse é uma autorização que você tem que ter. Então, de repente, você pode não enxergar a mensalidade, mas pode enxergar a taxa de ocupação. E da mesma forma dos gráficos. Cada gráfico é uma autorização que você tem ou não, tá? Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico de matrículas por mês. Ele mostra desde o início das matrículas. Repare aqui, por exemplo, que a matrícula começou em outubro, tá? Outubro de 2019, obviamente, porque nós estamos aqui em 2020, ano de 2020. Outubro de 2019, tiveram 60 alunos matriculados. Em novembro, 22. Em dezembro, 52. Em janeiro, 106. Em fevereiro, 54. Em março, 12. E a partir dali não teve nenhuma matrícula. Ok? Então aqui esse gráfico mostra a evolução das matrículas, tá? E a quantidade de alunos que matriculou em cada mês. Nós temos em cada gráfico, nós temos esse botãozinho similar a um menu de mobile, no celular. Quando você clicar, você tem algumas opções de ver o gráfico em tela cheia, de imprimir o gráfico, de baixar esse gráfico numa imagem PNG, numa imagem JPG, num arquivo PDF, em um vetor SVG, tá? Baixar os dados que formaram o gráfico no formato CSV, no formato XLS, ou ver esses dados numa tabela aqui embaixo do gráfico, tá ok? Então, essas opções vão aparecer em todos os gráficos, você vai ter essas opções, tá? Dentro desse menuzinho mobile, tá ok?
Aqui do lado nós temos os alunos ativos por mês. O que é isso? São os alunos que estiveram ativos no último dia de cada mês. Então aqui em janeiro, no dia 30 de janeiro, 31, perdão, eu tinha 240 alunos ativos, o que significa que eu fechei o mês de janeiro com 240 alunos ativos, tá? Seguindo para fevereiro, entraram alunos, então eu passei a ficar com 294, tá? E aí depois seguiu 301, depois deu uma queda para 299, ou seja, saiu um aluno aqui em março, provavelmente já reflexo da pandemia, tá? E aqui teve mais uma queda, tá? Para 200, perderam 10 alunos, provavelmente também por causa da pandemia. Continuou com 289, caiu mais um e seguiu com esses 288 até novembro. Dezembro só vai aparecer, obviamente, a partir de amanhã, quando eu abrir o mês de dezembro, tá ok? Aqui nós temos quantidade de alunos por tipo de status. Então você tem aqui a aba de ativos, alunos que estão ativos. Eu posso destacar ele no gráfico só passando o mouse aqui ou no índice. Passei no índice, ele acende lá, tá ok? Então aqui eu tenho ativo 94.1. Se eu passar o mouse aqui, eu tenho cancelado 1,6, desistente 2,3, tem um pequenininho aqui, ó, matrícula indevida 0,3 e transferido 1,6, tá ok? É o gráfico de percentuais. E por tipo financeiro eu tenho 96,2 de pagantes e 3,8 de bolsistas, tá ok? Vamos seguir. Aqui eu tenho as médias por turma. A princípio esse gráfico não vem preenchido porque eu preciso selecionar opções. Por exemplo, qual turma que eu quero ver? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a turma 601. Em qual avaliação? Primeiro bimestre. Quando eu clicar em OK, ele vai carregar o gráfico de médias por turma da turma 601, primeiro bimestre, onde eu tenho um gráfico de barras que me mostra para cada disciplina a média da turma. Aqui eu tenho que em português a turma tem média 8, em matemática 7,6, em ciências 9, em língua estrangeira 9,2 e assim sucessivamente. Esse aqui do final, resultado final, se eu entrar aqui e pedir, eu posso pedir por toda a escola ou por uma turma, né? A priori não tem um resultado ainda, tá? Todos eles estão indefinidos, porém ele me traria os resultados de indefinido, aprovado, reprovado, reprovado por faltas, aprovado pelo conselho de classe ou reprovado pelo conselho de classe, a recuperação final, caso tenha algum aluno que ainda esteja pendente de lançamento de nota de recuperação final, se ele está aprovado após a recuperação, reprovado após a recuperação ou dependência. Lembrando que esses casos dependem do critério de avaliação da escola. Seguindo aqui, nós temos o gráfico de inadimplência mensal. E aí ele vai mostrando em cada mês o quanto de inadimplência eu tenho. Por exemplo, meses de janeiro, eu tenho apenas R$ 288 inadimplente, provavelmente uma única mensalidade. Tá? Em fevereiro já tenho mais, em março já tenho mais, em abril, e essa curva vai subindo. Ok? Aí aqui nós temos a parte de recebimento de mensalidades. O quanto que eu recebi, por exemplo, no mês de janeiro eu recebi esse valor. No mês de fevereiro, esse valor. Em março, esse valor. Porém, esses recebimentos tem que ficar claro, por exemplo, que eles não são do mês, tá? Quer dizer que em janeiro eu recebi isso, mas isso não necessariamente é mensalidade de janeiro. Eu posso ter um pai que veio renovar a matrícula em janeiro e pagou as mensalidades que estava devendo no ano anterior. E aí, obviamente, esse valor está sendo computado aqui dentro, tá ok? Por isso que nós temos um pico aqui em fevereiro, que normalmente é quando os pais vêm para tá terminando as matrículas, então eles vêm correndo para matricular o aluno e acaba pagando débitos anteriores, tá ok? Aqui seguindo todos os gráficos, como eu já falei, tem aquelas opções, tá? Para você poder extrair o gráfico. Estatística de pagamentos é um gráfico que nós temos aqui. Ele pode ser feito por valor ou por percentual, tá? E o que seria esse valor ou percentual? Se você colocar em percentuais, ele vai te mostrar em percentuais de mensalidades quantas mensalidades foram pagas em dia, quantas foram pagas com atraso e quantas estão em aberto,
tá? Passando o mouse em cada um, você vê, ó, em janeiro 40,5% foram pagos em dia, enquanto 59,1% foram pagos em atraso, ok? E em aberto tem um pequenininho aqui, ó, 0,4%, tá? Então, para cada um você tem os labelzinhos com o percentual. Tá? Por valor seria o mesmo gráfico, porém, em vez de expressar em percentual, ele expressaria em valores, ó. Pagos em dia, pagos em atraso, tá? E não pago tá aqueles 288,08 que está ali em cima no relatório de inadimplência. Estatística de mensalidades por tipo financeiro. Da mesma forma, eu posso ter por percentual ou por valor. E aqui ele vai me mostrar em cada competência de mensalidade quanto que eu tenho aqui, por exemplo, de cotas pagantes, quantos que eu tenho de cotas bolsistas e quanto que eu tenho de cotas isentas. E ainda tem outros aqui que normalmente está relacionado a alunos que saíram da escola. Então eles não são nem pagantes, nem bolsistas, nem isentos. É um transferido, é alguma coisa do tipo, tá? Então você tem normalmente aqui a partir de abril, ó, por causa do cenário da pandemia, os alunos que saíram, né, deixaram cotas com o tipo outros. Nós temos um gráfico também de notas lançadas, tá? E de meu lançamento de notas. Esses gráficos, tá? Eles são similares, porém, obviamente, o meu lançamento de notas é direcionado a professores. Então, o usuário professor, ele vai ter acesso ao meu lançamento de notas. Enquanto os demais usuários, que não são professores, se tiverem acesso, terão acesso às notas lançadas, tá? No notas lançadas, eu escolho a turma, por exemplo, 701, segundo bimestre, dou um OK, e aí ele vai me mostrar para cada disciplina qual é o percentual de notas que já foram lançadas. Por exemplo, eu tenho aqui que em português, 75,8% foi lançado, enquanto que de matemática, 93,9%, tá? E aí cabe à escola ver se esse percentual não lançado são alunos em que a secretaria não lançou a situação do aluno, por exemplo, não lançou que o aluno ele não é mais ativo, por exemplo, né? Ele pediu transferência, e aí o sistema está cobrando a nota dele, e na verdade ele não teria nota porque ele pediu transferência e obviamente não fez a prova, tá? Ou se isso aqui são alunos que realmente faltaram e vão ser submetidos a uma segunda chamada, e aí terão as notas lançadas, tá? Então é uma forma da escola verificar e até cobrar ao professor o lançamento dessas notas, caso esteja tudo certo com os alunos que estão frequentando e que saíram da escola, tá? Esse gráfico similar aqui do lado, eu não vou ter como acessar, porque meu usuário não é professor, tá? Mas ele vai trazer cada barrinha dessa relacionado a uma disciplina e turma que aquele professor que está logado leciona, tá? Então só vão aparecer aqui as disciplinas que o professor leciona com os respectivos percentuais, tá? E também para o professor, nesse caso ele tenha lançado de todo mundo, não tenha lançado apenas de algum aluno que porventura saiu e aqui aparece ainda sem estar com 100% lançado, cabe a ele contactar a escola e falar, olha, tem algum aluno aí na turma tal que não está com o seu status atualizado porque ele está me cobrando a nota do aluno e o aluno já saiu. Tá ok? A parte do dashboard, ou painel de controle, é essa, tá? A seguir nós vamos ver a estrutura de menus no sistema, porém isso é assunto para mais uma aula. Então eu te espero lá. Um abração e até lá!